Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrantão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras. Planos acessíveis à sua família. Liceu Tec. Você bem preparado, você bem empregado. Alô, telespectador da TV Barretos, seja bem-vindo ao programa Quero Saber. O programa Quero Saber é feito com muito carinho para o seu conhecimento e entretenimento. Esta é a proposta de nosso programa. Primeiramente, vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e, em seguida, apresentaremos o nosso convidado de hoje. Cuidar de você e de sua família continua sendo nosso melhor plano. Um convênio que tornou-se referência regional em qualidade e humanização. Pronto atendimento 24 horas, farmácia própria, odontologia, reabilitação, entretenimento e um corpo clínico de excelência. Um novo estilo de vida, proteção e tranquilidade a serviço do seu bem-estar. Santa Casa Saúde, seu bem-estar em todos os nossos planos. O Alto Posto Berrantão está em festa! Aniversário 15 anos Berrantão, 15 prêmios toda semana, tanques cheios, troca de óleo, banho de espuma, créditos na conveniência e muito mais. Abasteça e concorra, 15 anos do Alto Posto Berrantão. Participe, aqui quem ganha é você. O Memorial Jardim das Oliveiras e a Funerária Memorial estão preparados para oferecer uma completa segurança para os momentos de óbito. Com participação incrivelmente pequena, toda a sua família terá direito aos planos do memorial. Ligue 3322-0606, atendimento 24 horas e faça seu plano. Liceu Tec, Escola de Formação Profissional Técnica, o caminho mais curto para sua inserção no mercado de trabalho com ótimos salários. Matrículas abertas para turmas de 2015. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado. Hoje nós temos a grata satisfação de trazer ao nosso programa um amigo de muitos anos. Ele atualmente é presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, seccional de Barretos. Já foi presidente também no passado. Volta por amor à sua profissão, por amor à sua classe. E ele também tem uma atividade, ou teve uma atividade muito grande nas entidades sociais de Barretos. Eu estou falando sobre o Dr. Lúcio Antônio Pereira, que eu tenho o prazer em receber no programa. Obrigado. Prazer muito grande, Lúcio. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Luiz. Fico muito feliz de estar aqui atendendo o seu convite, lisonjeado, porque eu sei que é um programa de muito prestígio na nossa comunidade, na nossa cidade. Muito obrigado. E a gente... como se diz, estamos aqui à disposição, aquilo que você quiser perguntar, aquilo que você tiver curiosidade, que eu puder responder, estou à sua disposição. Você é um grande formador de opinião, não tem a menor dúvida. Vamos falar sobre a APCD, sim, que é a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a sua importância na comunidade, o que ela representa, sim, e também outros assuntos como menoridade penal, assuntos que estão atualmente na mídia. Mas, primeiramente, queremos saber um pouquinho da sua vida, doutor Lúcio. Você nasceu em Barretos, não? Eu sou mineiro de Uberaba. De Conquista, de Conquista. Pertinho ali de Uberaba, né? Pertinho. Fui criado em Uberaba. Aos 9 anos eu fui para Uberaba para estudar e me formei. E lá fiquei até 1974, quando eu me graduei em odontologia. E por uma coincidência, coisas do destino, eu vim parar em Barretos, sabe? E como é que foi essa coincidência? Explica para nós. Um colega de faculdade me procurou, nós tínhamos colado grau naqueles dias, e ele viria a Barretos ver um trabalho para ele,
e me convidou para vir com ele. Você não quer ir lá, tal, né? Bom, mas eu vim. Ele não era daqui, não era daqui, de lá também. De lá também. Nós tínhamos um colega de turma que era daqui, o Jorge de Santos, filho do seu Nico, Nico Padeiro, conhecido, né, como Nico Padeiro. O Jorge formou-se conosco. Era daqui, falava muito bem de Barretos, tudo mais, mas eu nunca tinha vindo em Barretos. Aí vim com esse colega, ele acertou as coisas que ele queria ver, e no fim, já indo embora à tardinha, eu falei, olha, eu acho que eu vou ficar também. Era uns meses que eu ia para o Rio fazer uma especialização em março, isso era dezembro. Eu vou trabalhar um pouco, depois eu vou embora, né? E nesse trabalhar um pouco, eu já estou aqui há 41 anos. Sei. Não saí. Mas você veio para voltar naquele dia? Não, e voltamos. Ah, voltaram, né? Voltamos. E o seu colega também vinha para comigo, daí 2 dias nós voltamos para trabalhar mesmo, sabe? Começamos a trabalhar. E esse colega ficou também. Já arrumaram um consultório aqui? Trabalho. Tinha uma clínica de um pessoal de Lins que estavam aqui e eles estavam precisando de dentista. Nós recém-formados, louco para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Para sobreviver. Então nós aceitamos aquela empreitada e tive muita sorte, porque eu fiquei nesse local, eu fiquei 8 meses, fiz um bom relacionamento com os barretenses, né? E uma paciente minha, que eu devo muito a ela, que até faleceu agora o ano passado, a dona Vani Serradella, família Serradella. Ela chegou para mim e falou assim, eu tenho um imóvel para alugar. Eu falei, mas eu não tenho condição, eu acabei de formar, tem alguns meses, né, que eu me formei. Não, vamos lá para você ver, você vai conseguir alugar e vai conseguir acertar a sua vida. De lá eu fui, aluguei o imóvel, fiquei alguns anos como inquilino dela, comprei o imóvel e nesse imóvel estou há 40 anos. E está no mesmo imóvel até hoje? Que beleza. A clínica é no mesmo local. Então foi uma sorte. Então você fez a clínica nesse imóvel que ela te alugou? Nesse imóvel eu fiz a clínica. Tá? E lá eu fiquei a vida inteira praticamente, né? Hoje a clínica é eu, minha filha, que é periodontista, o meu genro, que é periodontista também. Então estamos nós 3 trabalhando juntos. Qual é o endereço dessa clínica? Na 20, né? Entre 5 e 0. Vamos fazer uma publicidadinha. Né? Barretense conhece, é bem conhecido. Lógico, né? Mas é a força que eu digo, são coisas do destino, né? Não tem explicação. Doutor Lúcio, como é que nasce uma vocação para ser dentista, para ser cirurgião dentista? A gente sabe que o médico acaba com o charme da medicina, aquelas grandes operações, aquelas grandes cirurgias, o SAMU também, o socorro que presta um médico, aquilo tudo. No cinema aparecem muitos médicos fazendo aquelas cirurgias importantes. É todo um charme que envolve a medicina. O advogado no tribunal do júri e tal, também passa demais no cinema. O engenheiro com aqueles prédios maravilhosos, muitas vezes. Tudo isso nasce a vocação naquelas pessoas, na juventude. Como nasce uma vocação para ser dentista? Então, em primeiro lugar, você tem que gostar muito, tem que ser muito detalhista, porque é uma profissão de detalhes, de coisas ínfimas, pequenas. E exige muita dedicação. Eu costumo comparar muito com o relojoeiro, com o ourives, o artista de uma maneira geral, né? O Papa Pio XII dizia que para ser profissional da odontologia, antes de tudo teria que ter uma paciência de monge. É verdade. Sabe? Porque é uma coisa, é um trabalho delicado, você mexe diretamente em contato com a pessoa. Não é uma profissão que você atende o paciente uma única vez, ou 2, 3 vezes. Tem tratamentos longos. Então a convivência é muito grande. E sempre repetindo após anos. Sempre repetindo. Você não fica livre nunca. Né? O paciente não fica livre da agenda, nem a agenda do paciente. Um depende do outro. Então, isso aí tudo precisa de muita paciência, muita dedicação. Porque senão não consegue tocar. Eu, por exemplo, quando era garoto, eu era louco e tenho uma fascinação muito grande ainda pela engenharia. Gosto muito da engenharia. Adoro a sua profissão. Acho o direito a profissão mais ampla que existe. É muito ampla. Né? O bacharel em direito, ele pode exercer N atividades. E concursos também, tem muita. Pode prestar muito para delegado no Brasil todo, juiz no Brasil todo. Promotores e assim por diante. Então, tem uma gama de opções. O cirurgião dentista está ligado ou trabalhar na clínica,
ou ser um professor, né? Na área dele, lá da especialidade, ou então ser um proprietário de uma indústria, do ramo, mas ligado ao ramo. E precisa de gostar muito, porque é cansativo. Você trabalha todo torto, sabe como é que é? Não é aquela história que você senta numa poltrona ou numa mesa e está ali à vontade. Não, é bem complicado. Você precisa ter um físico bom para aguentar o repuxo. Então, praticamente todo odontólogo, né, Sim. vai ter problema de coluna no futuro? Com muita frequência. Com muita frequência. Muito. Né? Porque ele trabalha coluna, inclinado, ombro, né? Ombro, muito problema de ombro, muito problema de coluna, problema de cóccix, fístulas sacro-coccígenas que dão no osso do cóccix, no fim da coluna, por ficar sentado. Questão de varizes, é bem complexo. Então, não E o mercado para o dentista em Barretos ou na região, como é que está? Porque aumentou muito, né? Os aumentou muito. Principalmente porque nós temos faculdade aqui em Barretos também, né? Com certeza. Porque todo ano nós formamos aqui em torno de 60, 70 profissionais. E ficam muitos em Barretos? Não? Muitos são daqui. Já são daqui, Já né? são daqui. Muitos começam a namorar moças daqui ou moços daqui e tem aquele relacionamento de família, acaba ficando por um tempo ou fica para sempre. Então, o índice de profissionais vai aumentando cada vez mais. Barretos hoje tem em torno de 300 e precisamente, eu não lembro o número exato, mas em torno de 340 a 350 profissionais hoje, cirurgiões dentistas. Isso é muita coisa para a população de Barretos? A Organização Mundial de Saúde diz, no conceito dela, que nós precisamos ter, para cada um profissional, pelo menos 1.000 habitantes. Pelo menos. Barretos, nós estamos na faixa de um profissional para 300 e pouco, 400 habitantes. Sim. Então, o índice está bem apertado. Então, aqueles que já têm uma clínica, que têm a sua clientela, vão bem. Agora, para se iniciar sozinho, como eu comecei, hoje é difícil. É dificílimo, né? Difícil. Você tem que entrar num consultório já formado e tal. Exatamente, porque não é fácil, tudo é difícil, a concorrência é muito grande. Naquela época minha lá atrás, infelizmente, não tinha o serviço de saúde, era precaríssimo. Hoje, a prefeitura, bem ou mal, tem um atendimento razoavelmente bom, né, no município. O Estado tem atendimento. Nós temos o Hospital de Câncer que tem atendimento também. Também lá. Né? As creches, muitas têm atendimento odontológico. Então, isso tudo... Vai tirando a clientela, né? Claro, a nossa faculdade, nós atendemos lá milhares de pessoas por ano, não só de Barretos, como da região, o entorno de Barretos. Nós temos paciente, por exemplo, aqui de São Joaquim da Barra, que vem para cá de ônibus da prefeitura. Tem paciente aqui, onde tem o frigorífico Olhos d'Água, aqui em Ipuã, Guaíra, Colina, nem se fala, Olímpia, Colômbia, a nossa região, Guaraci, toda a região no entorno de Barretos são atendidos aqui. Então, isso aí, para o clínico particular, dificulta. Ele tem que ter uma certa sedimentação. É a mesma coisa na sua banca, na sua área, né? É verdade. Você está aí há quantos anos? Nós temos mais de 700 advogados ou 800, está crescendo demais. Medicina, que tinha relativamente poucos médicos, hoje tem bastante. Bastante, né? Por um lado é bom, por outro lado, para o profissional, não é tão bom. Não é tão bom, verdade. Mas para a população acaba ajudando. Porque na época que você começou não tinha nada disso. Essas entidades não tinham o cirurgião dentista. O que tinha, por exemplo, tinha o Estado, ele tinha o profissional que atuava nas escolas. Você se lembra? Nas escolas tinha, do Estado, tinha o dentista. Fora isso, o município não tinha. Um grande dentista em Barretos, eu tenho a impressão que você trabalhou na mesma época dele, o Dr. Canoas, né? Com certeza. Foi uma referência. Ele foi uma referência regional, estadual, né? Regional, estadual e nacional. E nacional, né? Nacional. Nós estamos relançando agora, foi bom você tocar nesse assunto. Mas vamos falar sobre esse assunto no próximo bloco. Desculpa interrompê-lo. Vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o dentista Dr. Lúcio Antônio Pereira.
Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, seccional de Barretos, ou regional de Barretos, regional de Barretos, Dr. Lúcio Antônio Pereira. A gente estava falando no bloco anterior, doutor Lúcio, sobre o grande dentista que foi o doutor Canoas, que você trabalhou na época dele, uma referência, como você diz, referência nacional, né? Com certeza. O doutor Canoas, muito me honra ter podido participar, né, da odontologia, ter podido aprender com ele, porque todas as vezes que eu encontrava era meu amigo, ele, inclusive. Então, era uma pessoa fantástica. Fantástico. Né? Um poeta fantástico. Poeta, seu colega de profissão. Ele formou em direito também, muito inteligente. Cirurgião dentista. Isso. Ele foi uma referência porque na época dele, né, 1940 e poucos, ele foi para os Estados Unidos na década de 50, pós-guerra, para aprender a fazer porcelana, para ensinar para os técnicos de Barretos a trabalhar. Ele foi para lá para isso? Aprender. É uma novidade, eu não sei. Ele chegou, eu tinha muito acesso a ele, graças a Deus, e aprendi muita coisa com ele. E me espelhei muito nele, inclusive nessa parte de vida associativa, aquela valorização da profissão que ele sempre primou por isso, né? Tanto é que agora nós estamos relançando um jornal da APCD de Barretos, que eu lancei lá na década de 90. Ficou alguns anos no ar, chegou a ser rodado 4.000 exemplares mês, naquela época. E esse jornal acabou. Agora eu estou relançando ele novamente. E no editorial desse primeiro número, eu falo justamente da fundação da APCD nossa, que ele é fundador. Ele é um dos fundadores. A APCD que completou 70 anos agora em agosto. E eu puxo a história dele e eu homenageio ele com muita honra, né? Sabe? E de Deus ter me dado a oportunidade de falar dele e falar bem para que as pessoas, os mais novos, possam saber. E de você ter convivido e aprendido muito com ele. Uma pessoa de uma capacidade fora de série. Um homem de uma moral íntegra, né? Um profissional. E como é bom a gente falar isso de um elemento da nossa profissão, né? Que é muito bom. É muito bom. E outra coisa que mais me envaidecia também, me envaidecia, é que nós somos quase que conterrâneos. Ele nasceu em Guaxima, que é uma vilazinha perto de Conquista. Ah, é? Era distrito de Conquista, sabe? Então nós somos, como se diz, farinha do mesmo saco. Viemos parar em Barretos, né? Aliás, Barretos é o seguinte, 50% é mineira. E a outro 50% descende de mineiros. Dá um grito na praça, é o uai para todo lado. É o uai para todo lado, né? É pão de queijo para todo lado também. É verdade. Doutor Lúcio, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a APCD. Você, esse ano que você ingressou de novo como presidente da APCD Regional de Barretos. Eleito, oficialmente, eu fui eleito agora de 23 de outubro. 23 de outubro. Eleito. Empossado. Empossado, né? A eleição foi dia 9 de outubro e empossado dia 23. Você já foi presidente em épocas... 5 gestões anteriores, né? 5 gestões. Eu lembro nas gestões anteriores, aquelas famosas semanas odontológicas, né? Uma semana inteira no Grêmio. Isso. Que maravilha eram aquelas semanas. Você precisa reviver isso então, aí. Nós estamos planejando para o ano que vem já com outro formato, outra roupagem, né? Mas esse a gente consegue fazer já um próximo encontro para 2016. Estou pensando em até atendendo aquela manifestação sua, convidar vocês, são os nossos parceiros, os advogados da OAB, a PCD, a APM da medicina, a ABEA, lá os engenheiros, né, e arquitetos, e ver se a gente reúne novamente e ver se a gente reedita os Jogos Liberais. Porque eu acho interessantíssimo. É um congraçamento muito grande, né? Muito. Eu sempre joguei xadrez pelos advogados lá. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Eu acho que é muito importante. E o mais importante, não eram as brigas dentro da quadra. Que tinha as brigas. Lógico, isso é normal. Em toda disputa, né? Claro. Todo mundo quer ganhar. Todo mundo quer ganhar, aí fica aquela coisa muito acirrada. Mas o mais importante era a confraternização. É lógico. Né? Então, a confraternização das classes liberais da cidade, ali convivendo igualmente, né? O médico de short e chuteira, o advogado, o engenheiro,
E assim por diante, todos, né? O administrador de empresa. Então era muito interessante. Eu quero ver se a gente consegue reeditar novamente para 2016. Antes de 2015, de outubro, eu fui obrigado a assumir por 2 vezes intervenção na entidade. Aqui eu fui interventor. Interventor. Eu falo isso com dor no coração, porque eu não gostaria que isso acontecesse. Mas de 2014 até agora, começo de outubro, eu fui interventor, nomeado 2 vezes pelo nosso presidente de São Paulo, para tentar equilibrar a entidade, quase centenária, né? Porque ia fechar. Ia acabar fechando. Ia acabar. E o prédio ali continua firme de vocês? O prédio, nós íamos perder o prédio, que é um prédio da classe. Da classe, né? Sabe? Ia perder um prédio que é centenário também. É centenário. Aquele prédio foi construído... E vocês reformaram bem depois, Reformamos bem, mas ele lá atrás, ele já foi biblioteca municipal, que ninguém de nós lembra disso, né? Foi tiro de guerra, que você foi tiro de guerra, eu lembro. Né? Tenente Câmara, Isso, na época, lembro. Que coordenar, que não é da minha época também. E quando eu fiz a reforma maior, nós achamos nos pilares da entrada do prédio aquelas caixas do tempo lá, caixa de pedra fundamental. Só que, infelizmente, eles fizeram não puseram proteção de plástico, era com reboque, tijolo, e tinha jornal do dia, né? Sabe? Mas está já deteriorado. Deteriorado, né? Moedas de dinheiro da época, alguns dizeres que não deu para ler, tá tudo, a umidade corroeu tudo. E esse material, o que eu consegui salvar, eu pus num quadro e eu estou pensando em criar uma sala lá para fazer um mini museu e vou colocar lá, que é a herança do prédio centenário que tem ali. Agora, ele é do começo do século passado. Beleza, hein? Agora não corre mais risco o prédio, não? Não, de perder? De perder, não. Acho que agora não. Não. Acho que não. Sabe, esse mês agora de novembro, nós devemos, se Deus quiser, quitar a última parcela de uma parte pesada de dívida que tinha, e aí fica as dívidas que nós conseguimos fazer refis e tudo mais, e estamos tocando. E com os cursos que nós temos lá na entidade, as atividades sociais e culturais... Vai arrecadando alguma coisinha? Levando, agora está tocando, mas ia perder. O que é isso? Ia perder. Aí o nosso presidente me ligou e falou, Lúcio, ou você assume, ou deixa vender, leiloar, fazer o que quiser. Eu falei, não, então assumo. Cheguei lá, não tinha, para você ter uma ideia, uma entidade de classe que não tinha um filtro para você tomar água, não tinha um telefone para você ligar para algum lugar, não tinha cadeiras algumas que nós tínhamos de deixar lá da década de 90, estava lá até hoje. Mas assim, um arraso total. É uma pena, né? Uma pena. E agora, graças a Deus, o pessoal está Já tem água para tomar? Já? Tem água para tomar, e gelada. E gelada. E limpa. E deve ter um cafezinho também para quem chega lá, né? Tem também. Que então, beleza. graças a Deus, agora está andando. Qual é a importância de uma entidade dessa para Barretos, para a comunidade? A gente sabe que tem uma importância muito grande para o profissional da área, que é o dentista. Qual é a importância que você vê para a comunidade? A importância, por exemplo, que é muito interessante, é a oportunidade que o profissional tem de se reciclar em casa, sem ter que sair daqui, igual o Dr. Canoas, voltando à história dele. Ele saiu daqui e foi fazer direito em Uberaba, né, naquela época. Naquela época, né? Você se formou onde? Em Uberlândia. Uberlândia. Quer dizer, hoje nós temos aqui uma grande escola. Tem 2 faculdades aqui em Barretos. Então, né? duas de direito, e boas. E boas, né? são boas. Ambas são boas escolas, né? Excelente. Eu tenho uma filha formada lá na Unifeb, quer dizer, com muita honra, né? Que é a instituição que a gente está lá também há quantos anos. Você leciona lá, né? Leciono também lá. E a entidade, voltando na entidade, ela dá essa oportunidade para o profissional se reciclar, estar atualizado, conviver socialmente, que é muito importante. Né? Ter o convívio com os colegas, porque a odontologia em si, ela é diferente das outras classes liberais, é diferente do direito,
da medicina. A medicina, os colegas médicos se encontram de manhã no hospital, no centro de saúde, nos postos da prefeitura, estão trocando ideias, se convivendo. Porque tem um hospital, né, que eles se encontram para cirurgias e tal, né? E encontra na casa dos médicos, assim por diante. O dentista, ele se tranca muito no seu consultório. No seu consultório, é verdade. Então ele se isola muito, né? Muito isolado, muito isolado. E precisa, o profissional liberal, ele precisa aparecer. Ele tem que pôr a carinha para fora. Não é só trabalhar, né? Tem que conviver, tem que prestar serviço para a comunidade. Ele tem que ter, afinal, lutar pelo bem comum, né? E o dentista, ele fica muito tolhido nessa parte, que eu cobro muito dos colegas, é isso aí. Tem que aparecer no bom sentido, trabalhar, né? Outra coisa que a PCD, no caso nosso aqui de Barretos, trabalha. Ela trabalhando, reciclando o profissional, melhora a qualidade do atendimento dos cidadãos. A comunidade ganha aí também. Ganha aí também. Segundo ponto, lá em 1972, se não me engano, nós estamos com 40, não tem 50 anos ainda, mas quase 50, um trabalho inédito dos colegas da PCD daquela época, e o prefeito na época era o senhor Inhozinho, convencer o Inhozinho e floretar as águas de abastecimento de Barretos. Quer dizer, o dentista lutando pela comunidade para que a comunidade não tenha mais cárie. Quer dizer, era para ele fazer o contrário. Fazer o contrário. Não, vamos dar açúcar para o pessoal. Não, vamos botar açúcar na água. Vamos, né? A PCD conseguiu isso e eu, com muita honra... E era da sua época já, né, Kim? Eu estava quase chegando, eu não tinha chegado. Eu não tinha chegado ainda. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Desculpa interrompê-lo novamente, o papo está muito gostoso, para que a gente possa abrir espaço para os nossos apoiadores culturais. E em seguida voltamos com o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente da PCD Regional de Barretos, Dr. Lúcio Antônio Pereira. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente da PCD Regional de Barretos, Dr. Lúcio Antônio Pereira. Dr. Lúcio, você estava falando que os colegas da época, do Inhozinho, prefeito, lutaram para a fluoretação da água. Como é que foi isso? O que representou isso para a comunidade? Porque a gente assistiu, a gente viu depois a imprensa divulgando que Barretos tinha um índice muito pequeno de cáries entre a juventude, né, Dr. Lúcio? Com certeza. E até hoje tem essa fluoretação? Até hoje, e como eu estava te dizendo no bloco passado, na década de quando se homologou a lei maior do município. Lei orgânica dos municípios. Lei orgânica do município. Nossa aqui de Barretos, nós conseguimos na época que se inserisse na lei a continuidade da fluoretação, sempre, independente da vontade dos prefeitos que viessem a passar. Então está inserido na lei orgânica dos municípios. Na lei orgânica do município, que Barretos não pode ser suspensa essa fluoretação, porque está incluído lá. Isso é um trabalho também da PCD, lutando pelo bem da comunidade, né? E essa fluoretação, veja bem, naquela época nós tínhamos no estado de São Paulo, que é o estado mais evoluído do Brasil, e ainda é, né? Campinas, que tinha fluoretação. E a segunda cidade foi Barretos. Então foi um ganho muito grande naquela época, e o prefeito abraçou com toda a sua generosidade a causa, e enxergou além, né? Enxergou adiante, e inseriu a fluoretação. E aí eu acompanhei eu já estava aqui, né? Eu acompanhei as avaliações que foram feitas após, anos depois, e chegou-se à conclusão que Barretos conseguiu um índice de incidência negativa de cárie, eu lembro, que se esperava para o ano 2000. A Organização Mundial da Saúde esperava para o ano 2000, índice que nós conseguimos aqui na década de 90. E até hoje, se você abrir a boquinha de uma criança de Barretos, nascida aqui, que toma água de Barretos, a água do SAI, que é a água perfeita, sem problema nenhum. Ela pode até ser bebida, né? Bebida? Bebida, eu acho que é uma filtragem interessante, né? Que passa pela rede e tudo mais, né? Mas é uma água
que ninguém vai se dar o luxo de falar assim, na minha casa eu só tomo água mineral. Não, está cometendo um grande equívoco. Tem que tomar água de Barreto, do SAI. Do SAI, é né? água de boa qualidade, não é nem levantando um confetezinho para o meu amigo Silvinho Brito. Mas é interessante. O que é bom tem que ser falado. Lógico, né? não tenho dúvida. Então, essa fluoretação persiste e tanto é que na conta da água, se a gente olhar com atenção, você vai ver lá, índice de turbidez, índice disso, daquilo, flúor, tantos ppm. Então, é prova que continua a fluoretação, ela está aí. E as crianças de hoje e as crianças de ontem têm uma dentição fantástica. Totalmente diferente daqueles que antes de 1970. Que bom. Então, isso é uma colaboração para a comunidade que eu acho que não tem preço. Não tem preço, não tem tamanho, né? E Uma outra colaboração coisa, extraordinária. Depois disso, o doutor Rafael Baldassi, que foi nosso grande presidente da PCD, ex-deputado Ele ainda federal. continua fazendo política? Não, agora parou. agora Deve só... ter mais de 80, não? Muito mais. Agora ele está com Se 86. não tiver com 90, 86 anos. E está para Espanha, está passeando na Espanha. Não tem que passear. Né? Foi 5 vezes deputado federal, É. foi secretário de Estado. É uma pessoa de uma capacidade, construiu nossa sede lá em São Paulo. Ele é daqui da região, né, o Baldassi? Ele é de... Batatais, não. Ele é do Vale do Paraíba, Vale do Paraíba? Guaratinguetá. Ah, sei. Guaratinguetá. Terra lá do nosso santo... Ah, o santo, já sei qual é o santo das pílulas, né? O santo... Isso. Eu esqueci Deus. o nome dele. Ele é o Frei, né? Ele era Frei. Então, o doutor Baldassi, depois, quando deputado, ele conseguiu criar uma lei obrigando a fluoretação no Brasil. Que seria entrar na lei federal, né? Só que você sabe como é que é o Brasil, né? Alguns poucos municípios fluoretaram, outros não. Mas já melhorou muito. O estado de São Paulo, então, está praticamente quase todo fluoretado. O estado de São Paulo. Mas o resto do Brasil ainda falta muita coisa. Qual é o ramo da odontologia mais procurado hoje pelos profissionais, pelos formandos? Ou se tem um ramo que rende mais, aquele que... Né? Porque normalmente que é a menina dos olhos. É a menina dos olhos, né? Hoje o implante parece o implante hoje é muito procurado, porque ele soluciona um problema que não tinha solução. É que não tinha solução. Não tinha solução. Então, era dentadura antes, dentadura, né? Imagina, né? Imagina que na década de 60, né? No século passado, na década de 60, os grandes artistas de Hollywood, eles se submetiam a remover os dentes e colocar dentadura. Para ficar bonitinho. Para ficar bonitinho, eles punham dentadura. Imagina uma coisa, isso é uma mutilação. Mas punham. Punham inteiro, tiravam tudo. Dentadura mesmo. Para ficar... Não tinha implante, não tinha nada naquela época. Olha que horror, né? Nos Estados Unidos, né? Se fosse no Brasil... Um país tão avançado, né? Avançado e por outro lado... O problema da dentadura, o difícil dela, parece que é a parte de cima, né? A parte de baixo. A parte de baixo é o seguinte, tem o rebordo, né? E a língua, que é um terror, que a língua força tudo, ela não para. Você entendeu? Ela não se estabiliza. A pessoa tem que ficar equilibrando. Né? Aquela coisa do... Sabe? A superior até que na maioria das vezes tem estabilidade. Mas a inferior é dificílimo. E não adianta chegar, brincando assim, você pega um milionário brasileiro que está precisando fazer uma prótese inferior, uma dentadura, e ele chegar e falar assim, ó, te dou tantos milhões, mas eu quero a melhor prótese. Vai quebrar a cara. Porque se não tiver uma boca com toda a conformação anatômica própria para segurar, não vai segurar. Mas não tem aquela dentadura que é mais ou menos fixa, que eles falam que... Então, agora tem o protocolo sobre implantes. Ele é parafusado. É parafusado, né? Aí você pode pular de paraquedas. Porque o outro pular, ficava a dentadura no ar. Ficava no ar. Tem um caso nosso de Barretos, você sabe que causos e causos e causos. Mas é bom contar causos, isso é interessante. Plena festa do peão, eu não vou citar o nome, lógico, amigo nosso, fotógrafo, que nós todos conhecemos, muito amigo de nós todos aqui. Ele, coitado, foi fazer uma filmagem, uma série de fotografias num avião pequeno durante a festa.
E deu uma bobeada lá, entrou o ar meio de repente, a dentadura... Foi embora. Aí me liga à Isso é tarde, terrível. me liga à tarde, pelo amor de Deus, eu tô sem dente, como é que eu faço para trabalhar? Oh, mas cadê sua dentadura? Caiu do avião. Caiu do... Isso já aconteceu, e acontece. O cara vai pra praia. Vai pra praia, tá né? lá curtindo com a família, imagina. Chega lá, vê uma onda, leva a dentadura. É a pior coisa do mundo. A pessoa perde a autoestima. Perde a autoestima, Perde né? a autoestima. Eu já atendi um paciente de 80 anos, mais de 80 tinha na época, vaidoso ao extremo, sabe? E era viúvo, tinha as namoradinhas dele, então 80 anos... Perante as namoradas fica muito ruim Pois falar que você tem dentadura. usava a né? dentadura, né, coitado? Usava a dentadura. E não por falta de dinheiro, porque não tinha recurso. Não tinha recurso. Aí apareceu o implante e falou, olha, nós vamos fazer uma prótese para o senhor sobre implante. Mas será... vamos fazer. Fizemos. Aí ele voltou no primeiro retorno, falou assim para mim, olha, fiz uma coisa que não fazia não sei quantos mil anos. O que o senhor fez? Dei um belo de um beijo. sem restrição, com segurança. Porque imagina, a pessoa fica totalmente, fica insegura, né? Você fica amarrado, né? Triste. E a pessoa triste não é legal, né? E também a fala também, ela dificulta um pouquinho a fala, principalmente que eu falo que tem um céu da boca, que fica uma parte ali no céu, muda o tom de voz, a né? dicção, né? Você pega, por exemplo, não que ela usava-se dentadura, ela não usava, a Hebe Camargo. A Hebe Camargo fez um trabalho há uns anos atrás de reabilitação. Trocou tudo, fez tudo em porcelana, ficou bonito o trabalho. Só que perdeu a dimensão. A dimensão é o espaço que nós temos entre os dentes. Então, por isso que ela fala, que gracinha, sabe? Não abre tanto. Não abre, né? A dicção fica sibilante, fica aquela coisa... É interessante. Eu tenho um amigo Pode contar essas bobagens? Pode. Tem um amigo dentista, é presidente da PCD Esse eu posso até falar de onde ele é. De São José do Rio Pardo. Ele tem o hábito, ele sai andando assim, de imitar passarinho. Canto de passarinho. Mas é perfeito, sem pôr nada na boca. Perfeito. Às vezes eu chego nos lugares que as pessoas não o conhecem, eu falo, nossa, mas parece que tem um passarinho aqui, é ele, sabe? E ele fazendo e é dentista, e a irmã dentista também. Eu vou chegar na irmã, por quê? Ele falou que foi fazendo não sei o quê e quebrou a bordinha do dente. Dele. Aí, falei, e agora? Vou lá na minha irmã dentista, fui na irmã e falou, restaura pra mim que eu fraturei o dente aqui. Restaurou. Não assoviou mais. Não assoviava mais o cantar do pássaro. Não conseguia. Ele pegou, voltou lá e falou assim, agora você vai desgastando de pouquinho em pouquinho e eu vou tentando. Foi desgastando, até chegar no ponto que conseguiu assoviar de novo. Porque não conseguiu. Milímetro que mudou, acabou. Perdeu a embocadura para aquilo. A embocadura do assovio. Olha como uma coisa é interessante. É muito sensível. Você vê. Um grão de areia você sente na boca. Um fio de cabelo. Né? Você pegou, e você sente entre os dentes. Né? Você sente que aquilo ali... o tato da boca é uma coisa violentíssima. Violenta. E qual é a incidência de câncer na boca, doutor Lúcio? Um assunto que é bom a gente conversar sobre isso, né? Como é que você usa direitinho, a higienização que você tem que fazer na boca. O câncer hoje, ele está em torno mais ou menos do 7º lugar nos índices de câncer do organismo. 7º lugar? É esperado para o ano de 2016 em torno de mais 15 mil novos pacientes com câncer de boca no Brasil. Por quê? Porque E na odontologia tem essa especialidade? Ou você tem que ser médico? Não, tem. Para a boca é o dentista que domina. Para a boca é o dentista. Eu, por exemplo, o meu mestrado foi feito em câncer de cabeça e pescoço, que é a área nossa, né, de boca. Nesse trabalho que eu fiz na minha tese, eu fiz uma avaliação de 10 anos de atendimento aqui do hospital nosso de câncer. Hospital da Fundação Pio XII, de câncer de boca. 10 anos de retrospectiva. Nesses 10 anos, o que nós concluímos, para você focar mais o assunto? Que a maior incidência, lábio,
Lábio. Lábio. Por quê? Sol. Nosso clima é muito forte, o sol. Principalmente pessoas de pele clara. Sabe? Quanto mais claro, mais sensível é. Cigarro, uso do tabaco, né? Queima muito. Queima muito, né? Queima muito. Bochecha interna, língua, e aí vai, entendeu? E a incidência maior, está restrita em função de sol, em função do cigarro, em função do álcool, e mesmo ferimentos na boca provocados por dentes quebrados, fraturados, sabe? Também promove o aparecimento de câncer. Vamos conversar sobre isso um pouquinho mais no próximo bloco. Vamos abrir espaço para os nossos apoiadores culturais e em seguida voltamos com o Dr. Lúcio Antônio Pereira, presidente da PCD Regional de Barretos. Voltamos a apresentar o programa Quero Saber, hoje trazendo o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas Regional de Barretos, Dr. Lúcio Antônio Pereira. Dr. Lúcio, a gente está falando sobre o câncer na boca e o senhor estava comentando sobre os diversos aspectos disso. Sim. Então, nós, a PCD, a ABCD, que é a nossa associação, a entidade nacional, juntamente com o Conselho Regional de Odontologia e outras entidades e empresas também do ramo, nós fizemos em Barretos o ano passado e esse ano um levantamento de incidência de câncer de boca. Felizmente, o ano passado nós tivemos na avaliação 8 suspeitos, passaram acho que 100 e poucos atendidos, 8 suspeitos, 3 com suspeição de malignidade mesmo, e esses com suspeição de malignidade, nós já encaminhamos para o Hospital de Câncer, para o Serviço de Odontologia, lá de câncer, cabeça e pescoço, e os outros que não tinham a suspeição, não era de malignidade, foram encaminhados para tratamento na faculdade. Nessa oportunidade, nós tivemos, para você ter uma ideia, nós estamos em São Paulo, volto a dizer, eu fico falando de São Paulo, mas só por referência. São Paulo, por ser o estado que é, nós atendemos um senhor com 50 e poucos anos que confessou, é a primeira vez que eu estou sentando numa cadeira de dentista. Nossa. 50 e poucos anos. Pessoa humilde, evidentemente, pessoa bem carente, mas você vê que ainda falta, né? O serviço público, ele ainda falta chegar lá. Ele não atinge todo mundo ainda. Deveria atingir, mas não atinge. Falta ainda alguma... Melhorou? Melhorou muito do que era e hoje, mas ainda precisa melhorar mais. Tem que abraçar a população como um todo. Existe uma prevenção para evitar esse câncer bucal, não? Sim, por exemplo, o asseio, lábio, né? O lábio, câncer de lábio. Normalmente são pessoas da área rural, deveriam trabalhar com protetor. Hoje, você vê, os funcionários do Correio recebem protetor solar. Está no kit deles lá é como se fosse o boné que ele usa para proteger do sol. Ele usa protetor solar. A pessoa da área agrícola também. O pessoal da área rural, contato com venenos e defensivos. Teria que ter máscara, toda uma proteção, luva, tudo mais. Tem pessoas que até hoje não usam. Eu não sei se é o patrão que não oferece, ou se é a pessoa que não tem uma certa informação, não usa. A escovação normal de dentes... A escovação é muito importante, porque vai prevenir cárie, vai prevenir a parte de doença gengival, que é muito importante. A doença gengival, a bactéria dessa doença pode atacar também o coração. Pode atacar o coração? Pode atacar o coração também. Então, é muito ligado uma área na outra. Por isso que nós temos hoje um grupo de colegas defendendo a presença do cirurgião dentista nas UTIs. Para que seja membro efetivo do grupo ali que atua na UTI. Por quê? Seria uma nova especialização, né? Nova especialização. O dentista com certeza, da UTI. Por quê? Ele precisa fazer a higienização daqueles pacientes que estão lá inertes. Quem está na UTI normalmente está em coma. Quem está em coma, né, está mais para lá do que para cá.
naquele período ali, né? Então não tem como higienizar, não tem como fazer nada. Então esse profissional iria cuidar dessas pessoas. Já tem vários hospitais, aí eu vi, por exemplo, no hospital Oswaldo Cruz, em São Paulo, há quase 10 anos atrás, já passava os pacientes internados, o dentista sempre presente, passava orientando, fazendo higiene, sabe? Mas é um hospital de formação alemã, né? Ele é diferente, mas nós estamos chegando lá também. E voltando lá no câncer, é importante, por exemplo, qualquer ferimento na boca que não sare dentro de 2, 3 semanas, procurar um profissional. Eu vou procurar qual dentista? O seu dentista. Aquele que você confia. Se não for da especialidade dele, ele vai indicar, né? Que ele indique para aquele que faça. Porque é muito importante o profissional, pelo menos, saber indicar. Já é um bom caminho, né? Nós fizemos levantamento esse ano aqui de câncer, fizemos em Olímpia também, e vou fazer ainda esse ano, quero ver se eu consigo fazer ainda em Bebedouro, sabe? E o ano que vem nós vamos aumentar mais o raio, aumentando. Porque é importante conscientizar a população. É tão barato cuidar na prevenção. Na prevenção não é... Prevenção tudo é fácil. Tudo é fácil. Depois que a coisa está instalada, não tem jeito mais, né? E o câncer de boca, ele é, assim, mutilador. Mutilador. As pessoas perdem metade da mandíbula, imagina. Perde céu da boca, perde língua inteira. Perde língua inteira? Inteira. Como é que você come sem língua? Imagina, pensa um pouquinho. Falar nem se fala, e comer. Entendeu? É complicado. É muito complicado. Por isso que nós temos esse serviço aqui em Barretos de odontologia, que é um exemplo, o serviço do Hospital de Câncer, na parte de odontologia. Eles conseguem milagres ali fazendo equipamentos que cara que não tem língua fala, come, faz o narizinho, faz a orelha, faz o lábio e assim vai. Você entendeu? Reintegra a pessoa na sociedade. Isso é fantástico. É fantástico. Vamos mudar um pouquinho de assunto, mudar de pato para ganso, mudar o rumo da prosa. Pois não. Você, como eu já disse, é um belo formador de opinião. E um dos assuntos mais importantes hoje focalizado na mídia é a possibilidade da diminuição da maioridade penal de 18 para 16, ou não ter idade alguma, dependendo da qualidade do crime, da importância do crime e da gravidade do crime, é que se vai punir a criança. Sim. Você é a favor dessa diminuição da maioridade penal para 16? Olha, Luiz, é um assunto muito delicado, né? Delicadíssimo. Eu acho o seguinte, uma criança, né, um jovem, um adolescente de 16, 17, 18, 14, ele e acredito que ele está amadurecido suficientemente para saber o que é certo e o que é errado, né? Eu acho que essa história dos 18 anos nosso aqui, eu acho que é muito tarde. Eu acho que a criança ou adolescente, se fez coisa errada, teria que ser penalizado antes. Mas penalizado de acordo. Não como porque se ele vai para uma casa acolhedora, essas casas que o Estado mantém, né? As antigas FEBEM, né? Ele sai de lá mais bandido, entre aspas, do que ele entrou. Né? A pessoa o adulto que vai para um presídio, ele sai de lá um profissional no ramo, né? Do ramo da... Então, o nosso sistema penitenciário é muito ruim. Muito ruim. Então eu tenho medo também de diminuir muita idade. Eu acho que para consertar mais isso, eu acho sinceramente, nós precisaríamos de melhores escolas. Políticas públicas, políticas públicas saudáveis, né? A família, né? Agregar a família para que o jovem não caia nesse caminho aí que não tem volta, né? Rapidamente, qual é aquela pessoa na humanidade que transformou o mundo, na sua opinião, que foi importante para a humanidade, que você se curvaria em reverência? Bom, o número 1 é aquele que eu acho que todo mundo fala para você, né? É o nosso amigo Jesus Cristo, né? Esse é imbatível. Mas tem um profissional da odontologia, que hoje era da odontologia, e foi uma pessoa que trouxe um conforto para todos nós pacientes, que é o criador do anestésico, por exemplo.
Então, esse é bom, hein? Esse profissional, eu acho assim, nós temos que reverenciar, porque você imagina, sem anestesia você não consegue fazer nada. Nada, né? Não é só na odontologia, em tudo. E qual é o nome dele? Fugiu? Fugiu. É 1800 e alguma coisa. Ele é europeu. Thomas Bom, Koch, só de fazer a referência, ele está muito bom. Tá. Doutor Lúcio, não consigo lembrar. muito obrigado pela sua participação no programa, gostei muito, viu? Eu que agradeço, estou à disposição. Você sabe que eu sempre estou aí à disposição mesmo para o que der e vier, para poder, tudo que puder fazer, engrandecer a nossa cidade, a nossa região, eu estou sempre à disposição. Tá? E sempre a gente agradeço muito o convite. Isso. E sempre a gente termina o programa com uma poesia. Hoje, uma poesia de Fernando Pessoa. Não sei quantas almas tenho. Não sei quantas almas tenho. Cada momento mudei. Continuamente me estranho. Nunca me vi, nem acabei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma não tem calma. Quem vê, é só o que vê. Quem sente não é quem é. Atento ao que sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo é do que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem, assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que segue não prevendo, o que passou a esquecer. Noto à margem do que li, o que julguei, que senti. Releio e digo, fui eu. Deus sabe por que o escreveu. Doutor Lúcio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no programa. Muito obrigado ao telespectador da TV Barretos e até o próximo programa, se Deus quiser. Apoio Cultural. Santa Casa Saúde. Seu bem-estar em todos os nossos planos. Alto Posto Berrandão, 24 horas com você. Memorial Jardim das Oliveiras, planos acessíveis à sua família. Liceu Tec, você bem preparado, você bem empregado.